Paz do Senhor, irmãos. Queridos, podem se assentar um instante. Nós vamos liberar rapidamente as crianças até 10 anos, e os pais que precisam acompanhá-las possam fazer isso. Aqueles que não precisam de acompanhamento podem liberar seus filhos. E também o trabalho dos adolescentes vai estar acontecendo aqui no nosso salão executivo. Queridos, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Olhe na sua Bíblia os versos 10 e 11. Diz assim esse texto: aquele que supre a semente ao que semeia, e ao que come, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então Paulo, ele está escrevendo aqui à igreja de Corinto, e ele está falando de uma coleta que se fazia para ajudar aos crentes que estavam passando uma dificuldade. E aqui ele faz uma ligação muito interessante com a oferta, quando ele fala que Deus, aquele que supre a semente, que é Deus, aquele que dá o pão ao que come, fala assim, ele não só suprirá e multiplicará na vida desses crentes. E diz assim que o resultado disso é que eles seriam enriquecidos de todas as formas. Então você vê aqui Paulo dizendo que o próprio Deus haveria de fazer isso, e o resultado da ação de Deus na vida daqueles crentes, eles seriam enriquecidos de muitas formas. E de uma forma que ele está dizendo aqui, é também o lado financeiro. Agora, o que é interessante que ele diz aqui, é que havia um propósito de Deus enriquecer esses crentes, e de muitas formas. E o propósito é que ele diz assim, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Ele estava falando da oferta, ele estava falando que Deus ia suprir o alimento, a semente, porque as sementes que Deus nos dá, irmãos, para comer, há outras sementes que Deus nos dá para plantar, para produzir. Então ele está falando que Deus é que havia de fazer isso. Então ele diz que o resultado disso seria a generosidade desses crentes, e por intermédio de Paulo, essa generosidade seria como resultado ações de graça, ou seja, aonde a oferta chegasse, as pessoas iam dar graças a Deus por aquele ato. Então, quando você for ofertar, pense que Deus está no controle da sua vida. Mesmo que você diga, eu não tenho, eu estou com minhas finanças no vermelho, eu estou em dificuldade, mas pensa num Deus que entra para prover na vida das pessoas, e Ele quer que essa realidade bíblica seja uma verdade na sua vida. Então, convido você para ofertar, e use da sua generosidade para fazer isso, amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos agora para o momento da adoração, usando as ofertas. Eu quero pedir que o Senhor receba cada um daquilo que está trazendo de si o melhor, em gratidão ao Senhor por tantas coisas e bênçãos que o Senhor já tem feito em nossa vida. Quero pedir que o Senhor receba essa oferta, e que o Senhor abençoe a vida de cada um, recompensando, ó Deus, o ato de fé, o ato de generosidade nessa hora. Em nome de Jesus, nós assim oramos e te pedimos. Quero convidar aqui então o pastor Ismael, mas a família, a missionária Sueli, também a Maria Eduarda e a Amanda, eles vão estar louvando ao Senhor agora nesse momento, enquanto as ofertas serão retiradas. E eu estou chamando eles aqui, e logo em seguida o pastor Ismael vai fazer uso da palavra, ele vai pregar.
E essa pregação hoje, na verdade, será uma despedida desses irmãos da nossa igreja. Eles estão indo embora, na verdade, do Brasil, né? Ele depois vai poder falar com detalhes sobre isso. Essa família chegou aqui em nossa igreja há quase 10 anos, né? Janeiro, né? Completa 10 anos. Eles vieram para cá, eram pastores em Barbacena, cidade de origem, e ele veio porque militar, veio transferido, né, pela base aérea e atua até hoje, né, na base aérea, né, como suboficial. E ele chegou então aqui em nossa igreja, e com toda a experiência, com toda a vivência, mas de modo tímido, mas começou a se posicionar e começou a produzir aqui entre nós. Mostrou o conhecimento bíblico que ele tinha, a sua capacidade. E ele então foi professor aqui da Escola Bíblica Dominical, foi professor de EBA. Eles começaram o trabalho do Free Generation, foram líderes de mocidade, foi pastor de jovens, foi pastor da Arca do Concerto. E tanto o pastor Ismael é muito talentoso, né, como homem de Deus na palavra, e a missionária Sueli também muito talentosa também na palavra, e a família toda no louvor, né? Maria Eduarda, Amanda também fazem parte do louvor, coral, cantata, e eles atuam. A missionária Sueli, durante esses últimos anos, tem sido um talento aqui, quando ela faz as decorações, quando ela prepara ali as cantatas, né? Tem sido bênção demais, né? Tudo isso que tem sido usado para a glória de Deus aqui. Então, nós estamos agora no momento, né, de separação, de saudade, de despedida, porque Deus assim aprove, né? Então, eles vão estar louvando, e em seguida o pastor Ismael vai estar ministrando a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Nós iremos louvar o Senhor nesta noite com um hino que fala sobre fidelidade, a fidelidade do Senhor. Algumas vezes a gente fica meio se questionando, será que é coerente, né, falarmos que o Senhor é fiel a nós? Se olharmos sob a perspectiva humana, de fato, é incoerente. Mas quando a gente olha sobre a perspectiva espiritual de que nós não somos merecedores de nada, que tudo é por graça e por misericórdia, deveríamos gritar a plenos pulmões o quanto o Senhor é maravilhoso e fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 fala o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje a gente vê se cumprindo nas nossas vidas promessas que o Senhor nos fez há mais de 20 anos atrás. E Ele, ainda que a gente passando por tantas tribulações, tantas provações, né, escorregando, caindo, levantando, o Senhor permaneceu fiel, nos guardando, nos livrando, nos dando ânimo a cada vez que a gente estava meio abatido. E nós agradecemos ao Senhor e à igreja que sempre esteve ao nosso lado, né? Mais tarde a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, não vou falar muito agora, senão vou chorar, tá? Mas nós vamos louvar e queremos que os irmãos louvem conosco sobre a fidelidade do Senhor, amém? Amém. Pode soltar, irmãos. Obrigado. Vamos adorar a Deus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer.
anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Aleluia. Você possa Engrandeça adorar nesta Ele. noite ao Senhor, a esse Deus que é Aleluia. fiel, que cuida da sua vida, que está aqui para te abençoar. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou teu poder, Senhor, fiel é teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se me prometeu, vai acontecer. Esta noite, Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. O nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, Glória a Deus. Cante conosco, irmãos. Cante sobre a sua fidelidade, porque Ele é bom, Ele é fiel. Nossa fé está nele. Aleluia. Aleluia. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por sua graça, por sua fidelidade, porque nós temos experimentado essa bondade, essa misericórdia de Deus, essa fidelidade dele ao longo do tempo. Eu tenho certeza que você também tem vivido momentos em que você se lembra o quanto Deus foi e continua sendo fiel para com a sua vida. Por isso você está aqui, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12.
Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos meditar aqui. 1 Coríntios 12, também o versículo 12. Glória a Jesus. 1 Coríntios 12, versículo de número 12. Nós vamos ler até o verso de número 14. Amém? Graças a Deus. Todos acharam? Eu estou lendo na Almeida e atualizada. Bom? O texto nos diz assim, a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Depois você mantém a sua Bíblia aí nessa passagem, que nós vamos fazer menção desse texto e outros aqui à frente. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento mais uma vez, reunidos aqui na sua casa, onde nós já te adoramos e te louvamos, reconhecendo tanta bondade que o Senhor tem demonstrado à nossa vida. Nessa noite, ó Deus, ao lermos a sua palavra e meditar sobre ela, que o seu Espírito nos faça lembrar novamente sobre essas coisas, que teu Espírito torne isso vivo, claro para cada um de nós aqui, e que nós sejamos abençoados mais uma vez, que sejamos por ti edificados. É a nossa oração nessa noite, nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe por sua reverência à palavra de Deus. Graças a Deus. O texto que você leu juntamente comigo, acompanhou a leitura, as partes aqui da primeira carta do apóstolo Paulo, uma carta que ele escreve a uma igreja na qual ele havia trabalhado numa das suas viagens missionárias. Paulo recebeu a grata oportunidade dada por Deus de pregar o evangelho ali naquela região da Macedônia e lá fundar uma igreja. E ao chegar nessa cidade, ele ficou lá por mais ou menos 1 ano e 6 meses, e ele ganha muita gente para Cristo. Deus confirma com ele que estaria com ele ali e o abençoaria, e assim aconteceu. E a Bíblia registra, quando você vai ler lá em Atos, que terminando o tempo da sua permanência ali na cidade de Corinto, ele segue as suas viagens missionárias, e passado algum tempo ele recebe uma carta dos irmãos lá de Corinto, e também a visita de alguns irmãos, reportando para ele algumas dificuldades, alguns problemas que a igreja estava enfrentando, e também trazendo para ele alguns questionamentos, algumas perguntas para que ele respondesse à igreja naquele momento. Foi disso que nasceu a primeira carta aos Coríntios, uma carta que Paulo escreve para corrigir alguns erros, corrigir alguns desvios e ajudar aquela igreja recém-formada a andar nos planos e nos propósitos de Deus. Então ele escreve essa carta, e hoje a gente é abençoado ao ler a carta de Corinto, a carta, tanto a primeira quanto a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nessa passagem aqui em particular, Paulo está frisando com a igreja alguma coisa muito importante que é válido para nós hoje aqui também. O fato de nós entendermos qual é a nossa posição nesse lugar chamado igreja, que Paulo aqui considera e faz uma comparação como um corpo, e chama a igreja de corpo de Cristo. Por que Paulo escreve isso para essa igreja? Porque Paulo tinha o interesse em que aqueles irmãos vivessem uma vida de profundo amor, de profunda sinceridade e de envolvimento uns com os outros. Ele deixa claro no texto aqui, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver, por exemplo, o capítulo 13 aqui de Coríntios, na primeira carta, que Paulo fala sobre um amor que é diferenciado
e Ele quer que os irmãos vivam nesse amor que é um amor sem igual, de maneira que um crente, para ele realmente ser dito como cristão, como discípulo de Jesus, ele precisa aprender que é necessário amar, porque o próprio Jesus disse para nós que o mundo nos conheceria como seus discípulos quando nós nos amássemos uns aos outros. É uma prova, uma marca de quem nós somos e seguimos a Jesus, o fato de nós amarmos uns aos outros. E para deixar isso muito claro, muito embasado na mente dos irmãos de Corinto, então Paulo escreve essa carta, e aqui nesse texto em particular ele fala sobre a igreja como um corpo, e a gente tem muita coisa para aprender aqui. Por que é importante você e eu termos isso em mente? Porque a igreja de Jesus, irmãos, hoje aqui na terra, é a maneira pela qual Cristo se move nesse mundo. Entenda isso, o corpo de Jesus aqui nesse mundo é que faz com que ele seja conhecido e manifestado. A graça dele alcança a vida das pessoas através de nós como igreja. Nós somos o corpo de Cristo que anda, fala, prega e anuncia. Nós somos essa gente, esse povo chamado com essa finalidade, com esse propósito. Então Paulo queria que os irmãos entendessem que eles eram parte desse corpo, e cada cristão é parte fundamental, uma parte indispensável do corpo de Jesus, e a cooperação deles nesse corpo faz com que todo o corpo seja abençoado. A participação de cada membro do corpo de Cristo faz com que todo o corpo seja abençoado, alcance maturidade, crescimento e edificação. Então que nessa noite aqui o Espírito Santo nos ajude a entender essa verdade, que isso seja aplicado na minha e na sua vida, e que nós sejamos levados a compreender qual é a nossa posição nesse corpo de Jesus, chamado igreja. Então a primeira coisa que Paulo coloca aqui, eu quero que você acompanhe comigo aí no capítulo 12, 1 Coríntios 12, o verso 12. Paulo vai dizer aqui para nós, frisando que a igreja é como um corpo, e a igreja é o corpo de Cristo. Perceba que ele diz aqui no verso de número 12, ele fala assim, olha, vamos ler aqui: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então ele está relacionando o corpo normal com a igreja de Jesus, e a pluralidade, a diversidade de membros, também aplicando isso à igreja de Cristo. Da mesma forma como um corpo tem braço, mão, perna e todos os membros necessários para a sua sobrevivência e a sua própria manutenção, Deus fez a mesma coisa com a igreja. Ele formou essa igreja e estabeleceu pessoas nela que desempenham funções como membros desse corpo, cada um na sua função específica, para que Deus seja glorificado. O que é importante você entender, e eu, que nesse corpo há uma diversidade de dons, há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de funções, mas tudo funciona para o bem do corpo inteiro. Não é para que ninguém se exalte, para ninguém se gloriar, ninguém se achar que é o tal, mas para que nós vivamos uma unidade perfeita e coesa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, eu queria que você lesse comigo lá, deixa a sua Bíblia marcada aí em 1 Coríntios 12, mas abra a sua Bíblia em Romanos 12 se você puder. Se não tiver condição, acompanhe aqui no telão. Romanos 12, versículos 4 e 5. Olha o que Paulo fala aqui, frisando isso, ao escrever a igreja de Roma. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos. O que é dito aí sobre nós? Nós somos um só corpo em Cristo. E nesse texto eu acho a parte mais importante, o final do verso 5, quando ele diz assim: e somos membros uns dos outros. Essa é a parte principal dessa passagem. O fato de você ser membro do corpo de Cristo faz com que nós sejamos membros uns dos outros. E isso é uma glória, irmãos, incomparável.
Isso é uma graça que nós temos que louvar e agradecer a Deus infinitamente o que Deus fez na minha e na sua vida. Ele nos formou como um só corpo e nós somos membros uns dos outros. E eu queria que nesse instante, eu fiz isso aqui de manhã, queria fazer isso de novo agora à noite. Eu queria que você olhasse em volta, olhe em volta por favor. Olhe quem está à sua volta, olhe quem está à sua frente, olhe quem está ao seu lado, olhe quem está lá atrás. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Essa é a dinâmica do corpo de Jesus. Nós precisamos uns dos outros. Como uma mão precisa da outra, como o corpo precisa dos pés, dos olhos e assim por diante. Nós somos membros uns dos outros. E isso, irmãos, para que esse corpo inteiro funcione, isso tem que acontecer na prática. E por que que isso é possível? Por que que você é membro um do outro? Não é só porque você é membro da igreja da Jaiara. Não é só porque você ama o pastor Israel e a pastora Iracema. Não, isso é importante, é necessário. E você deve fazer isso. Honrar os seus pastores, amar os irmãos, mas não é só isso. A razão principal está explicada ali em Romanos 12, 1 Coríntios 12, o versículo 13. Por que que você é membro um do outro? Porque olha o que diz a Bíblia, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O Espírito Santo batizou você no corpo de Jesus. Ele pegou você, introduziu você no corpo de Cristo. Isto é uma obra que não é humana. Você e eu jamais poderíamos fazer isso por nossa própria conta. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade. Jesus deixou isso claro quando disse aos discípulos que não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, vos nomeei e vos enviei para que vocês dêem fruto e o vosso fruto permaneça e meu Pai seja glorificado. Quem cumpriu esse processo todo foi o Espírito Santo, que convenceu você e a mim do pecado, da justiça e do juízo, e te trouxe para o melhor lugar da terra, a presença de Deus, e ser membro do corpo de Jesus. Você está aqui por causa disso. Ele batizou você no corpo. Ele pegou você pela mão, lá das trevas, como diz a Bíblia, e te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Isso aqui, irmãos, é uma parte desse reino do Filho do seu amor. Essa comunhão, essa interação, essa vivência de igreja, que é totalmente possível e necessária. Isso só é possível porque o Espírito Santo fez isso na minha e na sua vida. Nós não merecíamos de forma alguma. Então há uma total interdependência entre os membros. Aqui na palavra diz assim, olha, porque também o corpo não é um só membro, verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nenhum membro é autossuficiente. Nenhum é autossuficiente. Uma mão fora do corpo não tem vida, ela vai morrer. Uma perna, um olho fora do corpo não vai funcionar, não vai adiantar. Você só tem significado. Você só tem importância. Você só tem validade no corpo.
E quem te trouxe para o corpo foi o Espírito Santo, porque Ele quer você no corpo. Ele quer você no corpo. Ele precisa que você esteja nele, para que você tenha vida, tenha graça, receba toda a bondade e misericórdia de Deus, ministrada entre nós, por nós mesmos. Isso é que é a graça de fazer parte desse corpo. Nós formamos um único corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu quero que você leia esse texto comigo, capítulo 10 de 1 Coríntios, o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Paulo diz assim nessa passagem: olha, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está falando aqui de Santa Ceia nesse momento, nessa passagem. Olha que importante isso. Quando você está aqui no culto de ceia, e você pega o pão, e você pega o cálice, por que você pode tomar o pão e o cálice? Por que você pode beber do cálice? Por que você pode comer do pão? Porque você está no corpo. Só por causa disso. Isso dá a você a liberdade, a graça de viver em comunhão. Olha o que ele diz aqui, olha, é a comunhão do corpo de Cristo, é a comunhão do sangue de Cristo. Olha o que ele diz no verso 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos, frise a palavra todos. Você pode levantar sua mão assim comigo? Porque todos participamos do mesmo pão. Quem é esse pão? Quem é esse pão, irmãos? Qual é o nome desse pão? Jesus, o pão da vida. Ele falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta tem vida. Oh, que graça, que maravilha. E você pode fazer isso porque você faz parte do corpo. O Espírito Santo trouxe você para o corpo, cheio de problemas e dificuldades como você tinha, mas Ele te trouxe assim mesmo. O que acontece nesse corpo? Volte aqui a sua atenção para 1 Coríntios 12, vamos ler o versículo 15 aqui, 1 Coríntios 12, a partir do verso 15, olha o que diz o texto, vamos ler até o verso 20, acompanhe comigo por favor, esse texto. Ele diz assim, olha, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o pé disser, verso 16, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis, como lhe aprouve. Verso 19, se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O que a gente aprende aqui nessa instrução de Paulo, irmãos? A valorização de todos os membros. Todos são necessários e indispensáveis. Todos. Então você não pode nutrir nenhuma síndrome, nem de inferioridade e nem de superioridade. Não cabe. Não cabe. Porque você que é mão precisa do pé. Você que é olho precisa da boca.
Você que é ouvido precisa do nariz. Deus criou o corpo com essa funcionalidade, essas propriedades. E Paulo está dizendo assim: assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, ninguém é autossuficiente. Não há nenhum tipo de, nem comparação de grandeza e nem de inveja, não, todos aqui, todos são importantes, todos são necessários, todos. Porque no reino de Deus a lógica é invertida, é diferente da nossa. No reino de Deus diz que o exaltado vai ser abatido, humilhado, mas o humilhado ele é exaltado. E Jesus disse que os últimos serão os primeiros e que os primeiros serão os últimos. É diferente no reino. Você é importante no corpo, você é necessário. Não importa quanto tempo de crente você tem, o que importa é que o Espírito Santo colocou você no corpo. É isso que interessa. É isso que é importante para mim em sua vida, porque todos são necessários. É o que Paulo diz no versículo 17 até o 20. Olha, se o corpo todo fosse olho, onde estariam os outros membros? Se todo fosse ouvido, onde estaria o resto? Mas você tem que dar graças a Deus ao pensar sobre você aqui nessa noite. Talvez você possa falar assim: mas pastor, ninguém me vê na igreja. Eu estou aqui há tanto tempo, não me deram nem um cargo. Parece que o pastor e a pastora não me enxergam. Não, corta, elimina esse sentimento do seu coração e da sua mente. Sabe por quê? Por causa do que está dito no verso 18. Olha o que diz a Bíblia: mas Deus, quem, gente? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Você pode agradecer a Deus porque Ele está fazendo na sua vida. Você pode louvar a Ele nessa noite pelo que Ele está fazendo na sua vida. Ele sabe como te honrar. É Ele que te enxerga. É Ele que te vê. Ele que sabe do seu valor. Porque foi Ele que te salvou. Ele que te trouxe para o corpo. Ele que sabe o quanto você é importante aqui, o quanto você é necessário aqui. Talvez você possa falar assim: mas pastor, não faço quase nada. Você é que pensa. Só a sua presença aqui já é bênção na vida de alguém. Só de você congregar, só de você estar junto, já é bênção. Já é privilégio, já é graça, já é misericórdia, porque Deus é que organiza isso. Então, num corpo, irmãos, há uma necessidade que tudo funcione perfeitamente. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, eu quero ler com você esse texto, no versículo de número 16, você certamente já o leu, já meditou, mas eu quero ler com você esse texto lá. Efésios capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia lá, localiza o verso 16. Olha o que diz o texto aqui para nós, nessa passagem. Quando o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele dá a seguinte orientação para a igreja. Diz assim, olha, verso 16: todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero que você olhe bem essa expressão aqui no texto do verso 16: segundo a justa cooperação de cada parte. Você pode, vamos fazer uma brincadeira aqui, você pode puxar a sua orelha assim, devagarinho, para não machucar, puxa aí. Por que você fez isso? Só porque eu pedi? Quem que coordenou a sua mão para fazer isso? A sua cabeça.
Quando está coçando, você vai lá e coça, não é assim? Quem que faz isso? Então a necessidade de coçar o ouvido, o seu dedo vai lá automaticamente sozinho. Não, a cabeça que sente a necessidade de sanar a coceira no ouvido, e ela faz o seu membro funcionar, e você aponta o dedinho assim, ou o mindinho, né? E vai lá, né? E coça o ouvido. Todo mundo já fez isso uma vez. Vai mentir não, todos nós já fizemos. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, que Cristo é o cabeça da igreja. É Ele que comanda o corpo. Então, olha que coisa gloriosa acontece na minha e na sua vida. Sabe por que você funciona no corpo? Porque o Espírito Santo transmite a você as ordens que a cabeça, que é Cristo, dá. Quando você vai orar por alguém, quando você vai aconselhar alguém, quando você vai socorrer alguém, isso não é você mesmo só não. Isso tem uma participação conjunta do Espírito Santo e do próprio Jesus à cabeça, para o bem de todo o corpo, para que todo o corpo seja abençoado e edificado. Aqui, olha, segundo a justa cooperação de cada parte. Então preste atenção numa coisa interessante que a Bíblia ensina para você e para mim aqui. Quando você vem para a igreja, eu e você viemos, nós viemos cheios de dificuldades, de defeitos, de erros, de mazelas. Ninguém veio para cá 100%, irmãos. Ninguém. Nós viemos aqui cheio de problemas. Jesus disse que os bons, os sãos, não precisam de médico. Quem precisa de médico de Jesus? Os doentes. Você era um doente? Não é vergonha não, você era um doente? Era. Você era um doente, de várias formas. E foi para você que Jesus veio, para te curar, para te restaurar. Você veio para cá e você não está pronto. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, o que Deus fez para corrigir e ajudar a gente. Olha a graça de Deus para conosco. A Bíblia em Efésios capítulo 4, você ainda está com esse texto aberto aí? Olha o que diz a Bíblia aqui, no versículo 11 do capítulo 4. Para tratar de você, para tratar de mim, olha o que a Bíblia diz. Que Ele, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que Ele deu essas pessoas para a igreja? Por que Ele constituiu essas pessoas? Pastores, mestres, doutores. Por que Ele fez isso? Qual a finalidade? Para quê? O alvo era você e eu. Olha o que diz o verso seguinte, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Você está sendo tratado aqui, entende isso? No corpo você é cuidado, no corpo você é amado, no corpo você é protegido, no corpo você é acompanhado, no corpo você é alimentado, no corpo você recebe graça, no corpo você recebe cura, no corpo você recebe poder, no corpo você recebe unção, no corpo o Espírito Santo age na sua vida para o bem de todos, para que todos cresçam. E qual que é o alvo final disso aqui? Olha o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você lê esse texto para observar, sabe o que o Espírito Santo está fazendo com você e comigo, ao nos dar pastores e mestres, e colocar você no corpo, para edificar o corpo de Cristo, para tornar você e a mim semelhantes a Jesus. Você vai ter a estatura da plenitude
plenitude de Cristo. O Espírito Santo está tratando de você para essa finalidade. Então deixa eu te dar um conselho: não desista não, não pare não, ainda tem coisa boa para acontecer. A obra ainda não foi completada. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele está tratando de mim, tratando de você. Ele está fazendo isso para que Ele seja glorificado e você e eu sejamos abençoados. Então grave o que é dito aqui nessa palavra, nessa noite, para você e para mim. Nós somos importantes e necessários no corpo. Você não está aqui porque você quis. Você foi resgatado, enxertado na videira verdadeira. Aleluia. E Jesus falou assim: olha, gente, quem está em mim e quem eu estou nele, esse dá muito fruto. Oh, glória a Deus, você dará frutos. Você dará frutos. Não abra mão, não desista, não pare no meio da jornada, não se sinta menosprezado, inferior, esquecido. Não, existe um Deus que te ama demais, que salvou você e preparou uma família chamada igreja para te receber, para cuidar de você e te abençoar. A gente aprende isso. Por que Paulo fala isso com tanta propriedade? Porque Paulo viveu essa experiência na própria pele. Quando você lê a conversão de Saulo, lá no capítulo 9 de Atos, Paulo começa a entrar na igreja e os irmãos têm medo de Paulo, de Saulo, porque ele era o perseguidor, e a igreja não quer receber Saulo, está com medo dele. Como é que faz então? Um homem que era bruto, bravo, mau, perseguidor da igreja, se converte. Jesus traz ele, presta atenção, Jesus traz ele para o corpo, mas o corpo não quer aceitar Paulo. O corpo está com medo de Paulo, mas o corpo, maravilha do céu, o corpo ainda tem uns Barnabés. Sempre tem um Barnabé, sempre tem um Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé foi e abraçou Saulo, trouxe Saulo para a igreja e apresentou Saulo para os apóstolos e contou o que Deus havia feito na vida de Saulo. E Saulo foi recebido. E hoje nós estamos lendo aqui uma carta escrita pelo antigo perseguidor, que foi inserido no corpo. Que maravilha do céu, gente. Talvez você e eu éramos iguais a um Saulo na vida. Você está aqui hoje. Você foi aceito, foi resgatado, foi salvo. Deus organizou o corpo para que isso acontecesse, com esse propósito. De forma que Deus põe no corpo e escolhe quem faz o quê. Volte lá para 1 Coríntios 12. É o que nós lemos no verso 18. Deus dispôs os membros, colocou os membros, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, olhe para você mesmo nessa noite. Como você está no corpo? Talvez você possa pensar assim: pastor, eu estou tão fraquinho aqui, não vou vir mais aqui, eu vou até mudar de igreja, eu acho que o pastor não me ama, os irmãos não gostam de mim. Talvez você possa estar com esse pensamento. Em nome de Jesus, quebra esse pensamento agora. Deus colocou você no corpo como Ele aprouve. Talvez você só é o pelinho do nariz,
Talvez você só é a unha do pé, que não serve para quase nada, só para crescer e para encravar. Mas foi Deus que te colocou lá. E Ele ama você nesse lugar. Ele ama você nesse lugar. Ele olha de lá e vê você lá nesse lugar. O pelinho do nariz, a unhazinha do pé. Ele está vendo você lá, porque Ele quis colocar você nesse lugar. Que graça, que bênção maravilhosa para mim e para a sua vida. Como que a gente vive isso, irmãos? A gente tem dons que Deus nos dá, e os dons que Ele nos dá não são auto-escolhidos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, vamos ler aqui o versículo 7 e o versículo 11. Olha o que diz o texto aqui, 1 Coríntios 12, verso 7. Diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil, para um fim proveitoso. Percebe o que Deus faz com a gente? Olha só que dinâmica gloriosa. Pega você do mundo, salva você, te limpa, te purifica, te dá um novo nome, te dá uma nova história, te dá uma nova família, te coloca no corpo e ainda te dá funcionalidades. E para você dizer que eu não consigo, Ele te dá capacidade. O Espírito Santo te dá habilidades, dons, para você servir a igreja uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 4, eu quero que você leia esse texto comigo. 1 Pedro 4, versículo de número 10, é importante você ler essa passagem. 1 Pedro 4, versículos de número 10 e 11, vamos ler a partir do verso 7. Olha o que é dito nesse texto aqui para nós. 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O verso 8. Acima de tudo, porém, olha o que a Bíblia diz para você e para mim: tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, o que ele faz? Cobre multidão de pecados. Talvez você pode dizer assim: pastor, tem umas pessoas que eu não consigo amar. A Bíblia tem uma resposta para você. Em Romanos capítulo 5 está dito assim: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, pelo Espírito Santo é plenamente possível amar, porque o amor que está aqui dentro não é amor humano. Paulo falou assim: é o amor de Deus. E a expressão que Paulo usa, irmãos, é para derreter a minha e a sua alma, porque ele fala assim: o amor de Deus está derramado em nosso coração. Você pode fechar os seus olhos. Você sente esse amor aí hoje? O amor de Deus. Ele não colocou uma gota em você, não. Ele está derramado. É abundante. É pleno. É absoluto. É para encharcar a sua alma. Bendito seja o Senhor por essa verdade. Volte a sua atenção aqui para 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 9. Quando ele diz assim: olha, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Verso 10, servi uns aos outros. Eu preciso que você repita essa frase.
Eu preciso que você repita essa expressão de Pedro aqui: servir uns aos outros. Você pode falar com fé? Servir uns aos outros. Como é que a gente faz isso? Olha o que ele diz no texto: cada um conforme o dom que recebeu. Aleluia. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha a dinâmica desse texto aqui. Cada um pode servir uns aos outros, porque recebeu um dom de Deus. E você tem liberdade para entrar na dispensa da multiforme graça, porque é dito aqui que você é um despenseiro. Você pode entrar na dispensa da graça para receber e dar graça a alguém, para servir a alguém no corpo, nesta casa, neste ambiente. Essa é a sua e a minha função como membros desse glorioso corpo de Cristo. Finalizando o texto, ele diz assim no verso 11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sirva uns aos outros, é para isso que você e eu estamos no corpo. Volte a sua atenção lá para 1 Coríntios 12, por favor. Lá no texto, Paulo diz a partir do verso 21, que a gente deve honrar e cuidar uns dos outros. Honra e cuidado. Olha o que é dito aqui a partir do verso 21. Não podem os olhos dizer à mão: eu não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo são estes a quem damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, escute o que diz a Bíblia: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Entende isso aqui, irmãos? Honra e cuidado. Todos nós, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia que pode vir à minha, à sua mente, dizendo assim: eu não preciso desse irmão para nada. Essa pessoa não faz nenhuma diferença na minha vida. A pessoa não me deu nem a paz do Senhor, não faz diferença, não sinto falta, não faz nenhuma diferença, nem assado e nem moído. Irmãos, no corpo de Cristo, não há espaço para esse tipo de pensamento e sentimento. Todos são necessários. Os olhos, está escrito aqui, olha, não pode dizer à mão: não precisamos de ti. Eu não sei se porventura você que está aqui nessa noite, me dê liberdade de dizer isso a você com muita humildade. Eu não sei se porventura você nutre algum sentimento em relação a alguém aqui nesta casa, um sentimento de indiferença, de distância, de incômodo, de mágoa, de tristeza, talvez até de ódio. Se porventura há esse tipo de sentimento, nesta noite, permita o Espírito Santo te lembrar
que você e ele ou ela fazem parte do mesmo corpo. Vocês vão morar no mesmo céu. O mesmo Espírito Santo que age na sua vida, também age na vida daquela pessoa, porque foi Ele que trouxe essa pessoa para o corpo, e ela ainda não é perfeita, mas está sendo tratada e trabalhada, curada, libertada. E de repente você será a pessoa, o membro que Deus vai usar para acalentar, para abençoar, para restaurar outro. Não se limite nas ações que Deus pode fazer através da sua vida. Algumas vezes a gente fica esperando só o pastor ir lá e corrigir a pessoa e orientar. O pastor sempre faz isso, é óbvio a função, é o trabalho magno dele aqui. Mas você e eu, como membros do corpo, nós devemos servir uns aos outros. A Bíblia diz: carregai as cargas uns dos outros, amai uns aos outros. Está escrito, está claro. Você e eu não podemos abrir mão desses princípios, talvez por uma indiferença, por um olhar estranho, por um pisão no pé. Não, de forma alguma. Sempre há espaço para perdão, sempre há espaço para misericórdia, porque quem age no corpo inteiro é um único Espírito, e ele não é espírito de confusão. Ele é espírito de amor, de paz, aleluia, e de justiça, diz a Bíblia. É isso que o reino de Deus é: alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Nós estamos envolvidos nisso. Então, escute, irmãos, olha o que ele diz aqui no verso número 26 desse texto. Escute, 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, o que acontece? Todos com ele se regozijam. Eu queria que você pensasse aqui nesse instante, nesse momento. Talvez você pode passar a pensar assim, falar lá no seu íntimo: pastor, mas eu estou sofrendo tanto, e eu estou precisando tanto de uma palavra, estou precisando tanto de alguém. Deixa eu te dizer uma verdade simples: o Espírito Santo está ciente, e esse alguém vai chegar na hora que você menos espera. Eu contei hoje de manhã um testemunho do irmão que eu ouvi, e eu vou repeti-lo aqui nessa noite. O irmão estava chateado por algumas coisas, e ele comentou com um parente dele que estava sentado junto com ele, falou assim: olha, aqui eu não sirvo nem mais para fazer uma oração. Estava com a alma ferida. Irmãos, ele me testemunhou isso. Ele disse assim, que ele acabou de fechar a boca. O irmão que estava dirigindo o culto: eu queria chamar o irmão fulano para orar. Chamou o nome dele na hora. Sabe quem faz isso? Quem colocou você no corpo, quem colocou você aqui. Ele cuida de você, ele trata de você, ele sabe de você, conhece a sua dor, conhece as suas necessidades. Ele zela pela minha e pela sua alma de uma forma incomparável. Incomparável. Nós falamos que você não pode nem fazer ideia. Nesta hora aqui mesmo, ele já está fazendo isso, creia. Aleluia. Neste exato momento, ele já está fazendo isso aqui, talvez com muitas pessoas nessa casa, porque nós estamos no corpo de Jesus, e esse corpo é saudável, porque é o corpo de Cristo. Eu sou doente, você também é, mas no corpo a gente é curado, a gente é tratado, a gente é abençoado.
Por isso que a gente pode ler a Bíblia aqui e atender essas recomendações que nos são dadas de alegrar-se com quem se alegra e chorar com quem chora. A gente pode fazer. Então, irmãos, versículo 27 desse texto aí de 1 Coríntios 12, verso 27, a Bíblia fala uma outra verdade aqui, falada por Paulo, que ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Nesse texto, Paulo quer deixar claro para nós que nós somos individualmente membros do corpo. Então, cada um aqui é uma mão, a ponta de unha, um dedo, seja lá o que for, você é parte do corpo, você faz parte. Individualmente você faz parte, mas as nossas responsabilidades são coletivas. Nós estamos aqui por causa do corpo. Você precisa sair daqui crendo, acreditando nisso e vivendo isso na prática. Nós estamos aqui, todos nós, somente por causa do corpo. E todo mundo é necessário. Todos são importantes. Todos, sem exceção. Não importa qual é a sua função, qual é o seu título, qual é o seu cargo, ou se você não tem cargo nenhum, não interessa. Você foi colocado no corpo de Cristo. E isso é a maior glória que você pode viver nesta terra. Que quando você se reúne como corpo, coisas acontecem. Olha o que diz a Bíblia lá no 1 Coríntios capítulo 14, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, 14 verso 26, você certamente já leu muitas vezes. Paulo está disciplinando essa igreja, mas ele fala uma verdade aqui, que é fundamental para nós como cristãos, como parte do corpo. Então assim, quando a gente se reúne como corpo, o que deve acontecer? Ele diz assim, olha, que fazer, pois irmãos? Como é que vocês vão fazer então? Quando vos reunis, quando vocês se reúnem, o que é esperado de vocês quando se reúnem? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Ele conclui, seja tudo feito para edificação. Quando a gente se reúne, o Espírito Santo está totalmente antenado com esse negócio, para manifestar os dons da graça para o bem do corpo. Como que isso acontece? Volte a sua atenção aí para o capítulo 12, versículo de número 11. Um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele dota você e a mim de habilidades, de capacidades. Sabe por que eu estou pregando aqui, irmão? Não é que eu sou bonzinho, não. É porque por bondade o Espírito Santo trabalha nessa cabeça aqui e vai falando, fazendo eu entender as coisas, para eu conseguir falar. Aleluia! Oh, que graça! Isso acontece com cada um de nós aqui. Sabe por quê? Porque você está no corpo de Cristo, porque você faz parte desse corpo. Então escute bem para nós terminarmos aqui, que a hora está voando já, mas eu preciso finalizar isso aqui com você. Como que a gente pode fazer esse processo então? Como isso é possível? Como é possível a gente servir uns aos outros? Com as nossas próprias forças, habilidades? Não, irmãos. Deus tem nos dado dons e capacidades para fazer. Eu quero que você leia a Bíblia comigo, Romanos 12. Eu preciso ler com você esse texto, Romanos 12, versículo 6 até o 8. Quando ele diz assim, olha, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia,
seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. São dons aqui distribuídos para cada um de nós. Se você observar o texto aqui, é tudo para servir uns aos outros, só para isso. Não é para ninguém se engrandecer, ninguém se exaltar, ninguém se achar do tal, não, é para servir uns aos outros. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, vamos ler o texto lá, versículo de número 8, 9 e 10, só para relembrar, o texto você conhece, mas eu quero ler com você. 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Quem faz isso? O Espírito Santo através da minha e da sua vida. Quantos de nós aqui, irmãos, que recebemos cura aqui nesta casa, pela oração de um outro irmão, que colocou a mão sobre a sua cabeça, orou por você, e um milagre aconteceu. Tem gente aqui hoje nessa condição? Você pode dar um sinal com a mão aí? Aconteceu isso com você nessa casa, que alguém orou por você e você foi curado? Quantos de nós aqui, passando por situações difíceis, talvez com dúvidas, com problemas, e Deus usou alguém para trazer uma palavra, uma profecia, que deu direção e trouxe paz à sua alma? Tem gente aqui nessa condição? Aconteceu isso com você? Aconteceu? Quantas e quantas vezes você estava passando necessidade, talvez financeira, e de repente alguém chegou lá e te deu uma oferta, levou um mantimento na sua casa sem você pedir? Irmãos, é assim a dinâmica do corpo. Agora deixa eu te perguntar, quem fez isso por você? Mas quem foi que ele usou? Quem foi que ele usou? Alguém. Talvez essa pessoa está até sentada do seu lado hoje, talvez está até aqui no culto hoje. Essa pessoa que orou por você, que colocou a mão na sua cabeça e você foi curado, que te deu uma palavra, que te deu um abraço, que te socorreu na sua luta, na sua necessidade. Essa é a dinâmica do corpo. Essa é a dinâmica do corpo. É nisso que o Espírito Santo trabalha. E eu quero orar com você nessa noite. Eu chamar aqui o grupo de louvor para louvar a Deus. E eu quero orar com você, baseado nesse texto. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 2, para nós orarmos juntos. E a equipe de louvor vai adorar o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Um texto que para nós é base, é referência dessa vida de igreja, de corpo, de unidade, de comunhão, de interdependência. Pense nessa noite em você como mão, como olho, como pé, como braço, como dedo. Qual é a sua função no corpo? Como você pode ajudar alguém? E como você também pode ser ajudado? Você pode ficar sobre os seus pés. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu quero ler com você esse texto, muito claro, muito simples e direto, mas muito precioso para nós aqui nesse contexto. Verso 42, bem conhecido. Olha o que diz a Bíblia sobre essa igreja, que deve ser o nosso espelho, nosso modelo. Você é corpo de Jesus. Diz assim, que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor,
E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, como que eles estavam? Juntos, todos juntos, tinham tudo em comum. Chegavam ao ponto de vender suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, todo dia, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero destacar com você o verso 47, que eles faziam isso como, irmãos? Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quando eu estava lendo isso aqui, uma coisa, sabe, sim, brilhou nos meus olhos. Sabe o que é precioso? Enquanto eles estavam amando, enquanto eles estavam se ajudando, enquanto eles estavam cuidando uns dos outros, enquanto eles estavam sendo verdadeiramente membros desse corpo, que serve uns aos outros, que ama uns aos outros, enquanto eles faziam isso, olha o que a Bíblia diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aleluia, os que iam sendo salvos. Percebe a graça de Deus manifestada entre nós? Quanta gente ama, gente. Deus faz milagres, Deus cura, Deus salva, Deus restaura, Deus faz milagres incríveis. A Bíblia diz em Atos 4:31 que enquanto eles estavam orando, o lugar onde estavam reunidos até tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos adorar juntos. Louve a Deus com a equipe de louvor. Cante com a sua alma. Você está no melhor lugar da terra. Você está no corpo de Cristo, a casa de Deus. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. Você está entre esses todos. E é tão bom saber que é aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, Tem lugar para você aqui hoje. há perdão na casa. Há perdão para você. Quando estamos juntos, nosso Oh, a graça sobre a sua vida aqui hoje. de Deus Pai, Receba isso hoje. na casa, Tem esperança, tem graça. começo na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro
Cristo na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Glória a Deus. Eu queria perguntar se há alguém nessa noite aqui que está fora da casa, que está fora da mesa do Senhor, que está fora da presença. Quero perguntar se nessa noite você veio aqui e você tem consciência que você precisa reconciliar-se com o Senhor. Quero perguntar se você veio aqui e ainda não fez a sua decisão pessoal de entregar sua vida a Cristo, e você pode fazer isso nessa hora. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer parte desse corpo, quer ser inserido no corpo de Cristo pela sua confissão e entrega nessa noite? Então levante a sua mão dizendo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu me reconcilio com o Senhor nessa noite, entregando a minha vida a Ele. Há alguém nessa condição? Levante a sua mão e eu vou orar com você. Alguém quer fazer essa decisão? Não. Amém. Deus abençoe a sua vida, então, nesse propósito, em nome de Jesus. Então, assente um instante, irmãos. Eu quero convidar aqui o pastor Ismael, mas a família. Nós, de manhã, oramos com essa família, ungimos essa família, e nós, então, vamos fazer esse momento agora como igreja, né, orando em favor da vida deles. Então, antes de orarmos fazer isso, vou dar a oportunidade então para a Sueli falar, agradecer, né, e as meninas também poderem falar. Paz do Senhor mais uma vez, meus queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 4, versículos 9 e 10 vai falar o seguinte: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que em vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim os fazeis para com todos os irmãos que estão em Anápolis. Exortamo-vos, pois, porém, para que nisso continueis a progredir cada vez mais. 3:9 também vai falar: porque que ações de graça poderíamos dar a Deus por vós, por todo o gozo que nós regozijamos por causa disso no nosso Deus. De manhã eu já havia falado com os irmãos, e mais uma vez as nossas palavras são de agradecimento a essa igreja, a essa casa que nos recebeu, que nos acolheu, que em todo tempo nos amou, nos respeitou, caminhou com a gente, nos ajudou. Pastor Israel, pastor Iracema, até compartilhei com os irmãos que quando nós chegamos aqui, há quase 10 anos atrás, estávamos muito feridos, muito magoados, descrentes até da figura de pastores, da instituição igreja, mas nós sabíamos que teríamos que estar dentro da igreja, né? Porque o nosso chamado sempre foi servir a Deus, e para a gente não tinha outra escapatória, e o Senhor nos trouxe para essa casa. E aqui nós fomos amados e abençoados, fomos acolhidos. Pastor Iracema disse que quando ela me viu nos corredores, o Espírito Santo falou com ela: ame ela porque ela precisa ser amada. E realmente eu precisava, e eu fui. E através do amor dos nossos pastores, dos nossos irmãos, o Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos reergueu, nos deu novo recomeço. Eu posso dizer hoje que chegamos aqui de uma forma e vamos sair de outra totalmente diferente. Chegamos aqui feridos, magoados, descrentes, mas estamos saindo daqui regozijantes, alegres, curados, felizes, transbordantes de amor para com os irmãos, com os nossos pastores. E foi um amor tão de Deus, que quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos costume dos nossos pastores tirar férias. Não que eu acho isso errado, viu, irmão? Acho isso muito proveitoso e muito necessário, mas nós não tínhamos esse costume. O pastor Israel tirou 15 dias de férias, e cada vez que eu vinha na igreja e não via ele, eu ficava muito triste, eu chorava. Mas quando ele chegou,
Para mim era como se, sabe, o Senhor tivesse mandado de novo alguém para minha vida, o meu pai, o meu representante espiritual, o meu pastor, o meu líder, e eu chorava de tanta felicidade. Eu entendi naquele momento que o Espírito Santo de Deus estava derramado nos nossos corações, testificando de que nós éramos família novamente, de que estávamos inseridos em um corpo abençoado, cheio de Deus, cheio de graça, de amor e de misericórdia. Agradeço também ao meu líder do coral, pastor Gessé, que tivemos o prazer e o privilégio de caminharmos juntos aí nesses últimos anos. Aprendi demais. E já deixo desde agora o convite para os irmãos: participem da cantata de Natal. Esse ano está linda a programação, os hinos, tudo maravilhoso. Venham, se inscrevam, participem, vocês serão grandemente abençoados. E muito obrigada por tudo, irmãos, muito obrigada mesmo. Meu coração ferve de gratidão pela vida de vocês, pela vida dos nossos pastores, cada um dos irmãos. Se eu fosse nomear, eu ia pecar muito feio, porque eu não dou conta, de falar por nome cada um de vocês que abençoou infinitamente a minha vida. Muito, a minha vida, a vida do meu esposo e das minhas filhas. Deus os abençoe grandemente, grandemente. Que vocês continuem crescendo em amor, em graça, em sabedoria, em número, em quantidade, em união, em perfeição, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe e eu os amo. Eu quero só agradecer aos irmãos, esses quase 10 anos que nós passamos aqui. Foi um tempo muito precioso e daqui eu levo muitos aprendizados. Nós cremos que o Senhor nos trouxe para cá com um propósito e eu posso dizer que aqui eu cresci. Cresci na fé, amadureci, pude servir em ministérios aqui, ser aperfeiçoada neles, ser útil a essa casa, que foi a casa que nós encontramos longe de casa. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e sou muito grata. Eu os amo. Pai do Senhor, igreja, eu falei que não ia chorar de novo, estou firme nesse propósito, mas o sentimento realmente é de gratidão, porque nessa casa a gente teve de verdade a oportunidade de crescer e aprender. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada líder ao qual eu já tive a honra de trabalhar junto, e principalmente pela vida do pastor e da pastora, que sempre estiveram ali à disposição para nos atender, para nos ensinar e nos instruir. Então, eu consegui ver esse cuidado muito claramente e consegui sentir o cuidado de Deus nas nossas vidas através da vida de cada um dos irmãos. Então, eu saio daqui com o coração apertadinho e com muita saudade, esperando de verdade poder voltar algum dia para rever os irmãos. Amém, irmãos. Eu já falei bastante, mas vou só terminar, tá bom? Como minha esposa disse, nós, ao chegarmos aqui na cidade, nós viemos de um contexto bem complicado, de dificuldade, a gente chegou muito ferido, muito machucado. Mas, ao chegarmos aqui, mesmo nessa condição de ferido e machucado, a gente foi procurar a igreja, irmãos. A gente foi visitar várias igrejas aqui na cidade. Desde que a gente chegou, a gente foi em várias igrejas, domingo, dia de semana, procurar lugar para congregar. Alguns amigos nos apresentaram algumas igrejas, alguns locais, nós fomos conhecer. Até que um dia nós viemos aqui num culto de quinta-feira. E o dia que nós entramos aqui no culto, estava cantando hino da harpa. E a gente ama o hino da harpa, a gente é assembleiano, A gente ama o hino da harpa. E aí quando a gente chegou aqui, falou: esse canto hino da harpa, que bênção, que maravilha, que coisa boa. E a gente ficou aqui no culto com alegria. Quando a gente saiu do culto, a gente foi muito bem recebido pelos recepcionistas na porta da igreja. Os irmãos nos abraçaram. Nós fomos apresentados aqui como visitantes saindo naquela ocasião. E quando a gente saiu, as minhas meninas, nós três, a Gabriela já casou, como o pastor disse. E falou assim: pai, a gente já achou a igreja. Eu falei assim: nós já achamos, é aqui mesmo que vamos ficar. E já são quase 10 anos, irmãos. Foi muito bom, muito bom. Nós somos curados aqui, como minha esposa disse, somos curados, tratados. O pastor nos recebeu de braços abertos com a pastora. Toda a igreja nos honrou muito, nos abençoou demais, nos respeitou demais. Nós só queremos só agradecer aos irmãos por tudo que os irmãos fizeram por nós. Pode ter certeza que um aperto de mão seu fez muita diferença, um abraço, uma paz do Senhor, tudo fez diferença na nossa vida.
É muito bom esse ambiente, a gente está muito grato a Deus por ter congregado aqui com os irmãos esse tempo, estamos felizes por isso, a gente está com o coração, né, partido, né, a gente estamos na direção de Deus, mas a gente está triste de ter que sair, mas estamos gratos a Deus pela casa que nos acolheu tão bondosamente e nos ajudou a crescer, a amadurecer. Foi muito bom estar com os irmãos. E eu vou assistir os cultos online, como diz o pastor de manhã, nós vamos continuar assistindo o culto aqui com os irmãos, lá longe, né? Vamos continuar assistindo o culto com os irmãos aqui, relembrar e reviver bons momentos com os irmãos aqui para a glória de Deus, mesmo à distância. Que Deus abençoe os irmãos, a igreja, e nos perdoe, viu, irmão, se a gente fez alguma coisa que machucou alguém, que te feriu. Não vai embora sem me dar um abraço aqui, eu falo, seu pastor, você me falou uma coisa, eu não gostei não, eu vou te pedir perdão, com certeza. Não vai embora sem que eu te peça perdão não, viu? Eu te amo e quero que você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe, irmãos. Amém. Então, irmãos, a família quando chegou aqui, eram 5. A Gabriela, que é a filha mais velha, ela foi roubada antes do tempo, né? O Charles Júnior, filho do pastor Charles, da missionária Regiane, que é ali da nossa rede de mulheres, eles já tinham um compromisso de namoro, e Charles Júnior, ele os 2 filhos do pastor Charles são cidadãos americanos, ele foi fazer faculdade lá, mas já foi com compromisso, e de fato, eles se casaram, né? Já está aí chegando 2 anos, e ela foi para lá, já moram lá, já legalizou, já está tudo ok com eles. E agora estamos perdendo essa família, operosa, cheia de dons. E talvez você esteja perguntando, mas por que vão embora? Qual é o motivo de ir? Então, o pastor Ismael, ele é um militar, e por causa do militarismo ele veio para cá, e por causa do militarismo ele está sendo levado embora. O que está acontecendo, pastor? Como é que é essa saída do senhor? Fale para a igreja aqui, por favor. Amém, irmãos. Como comentei com os irmãos pela manhã, né? Eu fui promovido a suboficial no quartel, eu sirvo ali na base aérea, na verdade na prefeitura de aeronáutica, e o ano passado o meu nome foi cogitado para fazer uma missão no exterior. A FAB, ela tem representação no mundo todo, né? Nas embaixadas, então cada país que o país tem relação diplomática tem um embaixador e tem sempre os radidos militares que fazem parte lá para poder ajudar lá no trabalho ali naquele local. Então, a cada dois anos, a cada ano é designado alguém e vai trocando o pessoal. E eu fui designado para ir, né? Fui relacionado para ir o ano passado. A gente passou por um processo. E aí agora chegou o tempo da gente ir agora para ficar 2 anos na Suécia, né? A gente está indo para lá por esse motivo. E só sabe que foi selecionado, só vão os melhores, né, irmãos? Percebe como é que é? Pastor, tem possibilidade de o senhor vai ficar 2 anos, o senhor ainda está na ativa. Quando o senhor voltar, o senhor tem possibilidade de voltar para Anápolis ou não? Possibilidade há, né? É um processo assim, quando termina o tempo, a gente tem que fazer uma escolha de 3 localidades para onde a gente deseja ir. E aí eles é que escolhem. Para vocês terem uma noção, quando nós viemos para Anápolis, né, eu coloquei 3 localidades para poder pedir transferência. Uma cidade era São José dos Campos, outra era Natal e Anápolis. Anápolis está em 2º lugar, viu? A primeira era Natal, São José dos Campos e Anápolis e São José dos Campos. E aprove Deus da gente vir para Anápolis. E foi um bálsamo para a nossa alma a gente vir para Anápolis, irmãos. Não teria lugar melhor para nós virmos naquele momento que não fosse Anápolis. Deus dirigiu tudo para a gente vir para cá. Então, quando terminar o tempo, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai colocar 3 cidades e Deus vai dirigir para onde será. Se vai ser aqui, está no controle dele. Então, irmãos, vou colocar 3 cidades. Vamos sugerir para ele? Anápolis, Planalmira e Teresópolis. Amém? Os irmãos concordam? Irmão, se 2 ou 3 concordavam, tá certo, pastor. Eu queria chamar todos os pastores que estão aí no templo para nós orarmos, então, pela família, né, para confirmar esse tempo, né, que eles estão agora indo. Ele vai viajar dia 19, agora, né, na próxima semana, já está tudo certo.
Ok. Então nós vamos orar. Coloque-se de pé, estenda suas mãos para cá, e fale com Deus, né, sobre esse desafio. Os pastores, podem ir. Isso. Ok. Então estenda suas mãos para cá e vamos ministrar aqui uma palavra, né, sobre a vida desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, essa família. Ó Deus, que o Senhor construiu uma história através delas. Meu Deus, há muito tempo o Senhor uniu Ismael e Sueli e deu a eles filhos, ó Pai. Senhor, deu a eles chamado ministérios, ó Pai, dons. E eles têm servido ao Senhor durante esse tempo e também servir essa igreja, ó Pai. Senhor, agora eles estão encerrando esse ministério aqui em nossa igreja. Aprove ao Senhor, ó Deus, chamá-los para essa missão internacional, para estarem na Suécia durante 2 anos, ó Pai. E nós queremos orar, agradecer ao Senhor, abençoá-los nesse propósito. Pai, em nome de Jesus, vá com eles, abençoa a vida deles, direciona a vida deles, ó Pai. Cuida deles, ó Pai. Senhor, julga a causa deles ali, ó Pai. Coloca os teus anjos, Senhor, aquilo que eles estão precisando ainda, ó Deus, de documentação, de aprovação, ou questão financeira. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, pedir ao Senhor, abre portas, meu Pai, abençoa a vida deles, Senhor, cuida deles. Pai, eu quero orar e pedir que o Senhor dê saúde a eles. Senhor, eles vão estar num país que a temperatura é baixa, Senhor, que ela chega abaixo de 0, meu Deus, e muitas doenças podem ocorrer com organismos que não estão adaptados, ó Pai, doenças de pele, doença respiratória. Meu Deus, em nome de Jesus, traz saúde a eles, ó Pai, traz existência a esses organismos, ó Pai, fortalece a vida deles. Nós queremos orar, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos com toda a sorte de bênçãos que é em Cristo Jesus. Faz isto, Senhor, nós assim oramos, nós assim pedimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podem se colocar de pé, levante as suas mãos, irmãos, e diga assim para os irmãos, diga assim: querida família, conte com as nossas orações, vocês estarão em nossa mente e nas nossas intercessões, em nome de Jesus. Deus os abençoe, amém, graças a Deus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai, e grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação, Senhor.
eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui cumprimentar, dar um abraço enquanto cantamos, faça isso. Lembrando aos irmãos que essa semana da ceia, amanhã teremos oração a partir das 6 horas da manhã. Convosco irei, comigo vai, e grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo que